Imagina milhares de pessoas gritando, completamente fascinadas por cada movimento. É aquele cenário de sucesso absoluto, sabe? As pessoas aplaudem, celebram o que está acontecendo e garantem que estão do lado para o que der e vier. O auge da popularidade. Exato. Mas lá no fundo, existe uma consciência plena de um detalhe assustador. Nenhuma daquelas pessoas se importa minimamente com a verdade de quem está ali. O amor delas não é real, é só pelo que dá para colocar na mesa, tipo os benefícios, o show, a resolução rápida de um problema. E esse é o exato e até chocante cenário em que Jesus se encontra durante a festa da Páscoa. A Bíblia narra isso lá no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Nossa, é uma imagem muito forte mesmo. E olha, o contexto histórico torna tudo ainda mais intenso. A gente está falando de Jerusalém, né? Durante a Páscoa no primeiro século. A cidade virava um verdadeiro caos. Caos absoluto, imagino. Sim. A população, que normalmente era de umas 50 mil pessoas, explodia para centenas de milhares de peregrinos. O ar estava pesado, sabe? Com cheiro de sacrifícios, comércio, uma aglomeração absurda. E, claro, uma tensão política enorme. O povo esperava um libertador que os tirasse do domínio romano. E é bem no meio desse caldeirão fervente que Jesus começa a realizar os sinais, né? Perfeito. No meio de tudo isso, ele começa a realizar sinais miraculosos. E a reação da multidão é imediata. A Bíblia afirma com todas as letras que muitos creram no nome dele ao verem o que ele fazia. Pois é, creram. E é justamente aí que a gente precisa dar uma pausa. Porque a nossa missão aqui, mergulhando nesse relato, é desvendar uma das distinções mais cortantes que a Escritura faz sobre a natureza humana. Com certeza. Porque logo depois de dizer que a multidão creu, o versículo 24 dá uma freada brusca. É quase como jogar uma bomba no texto. A Bíblia diz, e eu cito, que o mesmo Jesus não se confiava a eles. Uma quebra de expectativa gigantesca. Total. Ou seja, a galera tava lá eufórica, batendo palma, e Jesus dá um passo para trás. Ele simplesmente recusa essa lealdade. Isso levanta uma questão enorme pra gente, sabe? Como a Bíblia pode afirmar que as pessoas creram em Jesus, mas ao mesmo tempo, Jesus olhar de volta e dizer que não comprava essa crença? Como ele não cria na fé deles. Bom, o segredo para entender essa dinâmica, e isso é algo que os biblicistas protestantes sempre destacam, está numa ironia genial no idioma original do texto. Tem um jogo de palavras fascinante ali. O grego sempre traz essas nuances, né? Conta mais. Sim, é incrível. A palavra grega usada lá no versículo 23 para dizer que a multidão creu em Jesus é pisteu. E aí, no versículo 24, quando a Escritura diz que Jesus não se confiava a eles, a palavra é exatamente a mesma, pisteu. Caramba, o mesmo verbo? O mesmíssimo verbo. O que o texto bíblico está mostrando para a gente na prática é que a multidão depositou uma certa fé nele, mas ele se recusou a depositar a fé dele neles. Que forte isso. Eles deram aquele voto de confiança, mas Jesus olhou para aquele voto e o invalidou na mesma hora. Ele percebeu de cara que era uma fé completamente espúria, puramente temporária. É uma crença transacional. Fé transacional. Nossa, isso explica muita coisa. É tipo a diferença brutal entre a gente se apaixonar por uma pessoa e se apaixonar pela conta bancária dela. Exatamente isso. Uma analogia perfeita. É como se alguém casasse com um bilionário só por causa da mansão na praia, dos carros de luxo, sabe? Essa pessoa não ama o cônjuge de verdade. Ela ama os benefícios. O cônjuge virou um utilitário, uma ferramenta. Uma escada para um estilo de vida. Isso. E o que transparece nesse relato da Escritura é que a multidão estava fazendo exatamente isso com Jesus. Eles estavam apaixonados pelo poder aquisitivo espiritual dele, digamos assim. A Bíblia sugere, então, que é possível ter uma reação entusiástica a Deus sem ter um compromisso real com ele. A Bíblia diz exatamente isso. E a chave de leitura para a gente perceber essa utilidade que a multidão enxergava está em uma palavra muito específica no versículo 23. O texto fala que eles creram porque viram os sinais que ele fazia. Os sinais. Não apenas milagres aleatórios. Exato, sinais.
João não chama os milagres só de maravilhas ou prodígios. Pensa na função de um sinal de trânsito na estrada. Uma placa com uma seta apontando para uma cidade não é o destino final. Ela existe para te direcionar a um lugar maior. A placa só aponta o caminho. Mas o problema espiritual daquela multidão é que eles chegaram até a placa, abraçaram a placa, montaram um acampamento ao redor dela e ignoraram completamente o destino para onde ela apontava. Nossa, ficaram acampados na placa. Ficaram na placa. O destino era reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, com convicção de perdão e senhorio. Mas a Bíblia mostra que a multidão só queria a mágica e os pães, focados nas mãos de Deus e não em quem ele é. Basicamente, ele tinha os maiores fãs de modinha da história ali em Jerusalém. Bem isso. Aquele fã que só veste a camisa quando o time tá ganhando, sabe? A galera queria um aplicativo de delivery sobrenatural super eficiente, tipo, tô com fome, multiplica o pão. Tô doente, traz a cura. Era zero interesse no caráter ou na mensagem de quem entregava. Um superficialismo total. Sim. Mas o que eu acho mais impressionante na escritura aqui é o quão rápido Jesus identifica isso. A gente tem dificuldade de ler as intenções de uma única pessoa, às vezes num jantar a dois, e ele lê uma multidão inteira numa festa lotada de forma imediata. E isso nos leva direto para o cerne dos versículos 24 e 25. O texto bíblico é enfático em mostrar um atributo divino de uma clareza assustadora e que é a onisciência. Ele conhecia a todos, como diz o texto. Sim, o relato declara que ele não se confiava a eles porque a todos conhecia. E o profundo disso é que Jesus não estava ali lendo linguagem corporal ou deduzindo coisas porque a galera estava gritando alto demais. Não era uma intuição humana afiada. Longe disso. O conhecimento dele operava e opera num nível estrutural. A Bíblia ensina que ele não se deixa enganar por empolgações passageiras. Ele conhecia os corações, as motivações mundanas ocultas ali. Eles queriam um rei político, não um salvador para a alma. É um raio-x completo do interior da pessoa. Exatamente. É um conhecimento tão absoluto que existe até uma passagem paralela muito iluminadora lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A Escritura diz de forma muito breve e direta que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Uma separação clara. Sim. A Bíblia inteira atesta essa capacidade onisciente de Deus de separar o trigo do joio. Ele sabe exatamente quem está buscando o pão e quem está buscando a ele. E voltando para João 2, é por isso que ele mantém a distância. Só que, peraí. A gente precisa encarar um desconforto enorme que surge dessa ideia toda. Porque, ouvindo isso, me vem um questionamento que talvez mude um pouco o tom da nossa conversa. Pode falar. O fato de a Bíblia afirmar, categoricamente, que Jesus não se confiava a eles, não faz com que o Salvador pareça um tanto distante? Ou até, sei lá, incapaz de confiar na humanidade? É uma objeção super comum, eu entendo. Porque pensa bem, se ele mantém essa distância toda de pessoas que acabaram de declarar que acreditam nele, isso não soa um pouco cínico? Como a gente pode falar de Bíblia acolhe? Como a gente pode encontrar acolhimento se a reação dele é erguer uma barreira? Essa provocação é excelente e vital para a gente entender o trecho, porque é muito fácil a gente projetar os nossos traumas psicológicos e humanos na figura de Cristo, né? Verdade, a gente faz muito isso. Quando a gente, como seres humanos caídos, não confia em alguém, geralmente é por cinismo ou autopreservação. A gente se fecha porque foi traído, mas a Bíblia é clara ao mostrar que o distanciamento de Jesus aqui não nasce de uma ferida emocional, não é cinismo. Então é o quê? É a perfeita e amorosa onisciência divina. Ele não está se protegendo com medo de se machucar. O que a Escritura apresenta é que justamente porque ele sabia o que havia no homem, ele sabe exatamente o que é melhor para o ser humano. Ah, entendi. Ele não pode se confiar ingenuamente a corações inconstantes. A glória dele exige mais do que o entusiasmo de momento. Essa barreira que ele coloca é fundamentada num amor que se recusa a ser cúmplice de uma mentira. Cúmplice de uma mentira? Como assim? Você quer dizer que se ele aceitasse aquela adoração barata, ele estaria validando a disfunção daquela multidão? Exatamente isso. Se Jesus se jogasse nos braços da multidão ali e dissesse que estava tudo ótimo, ele estaria assinando aquele contrato transacional que a gente comentou. Estaria aceitando ser o gênio da lâmpada. Perfeito. Ele estaria concordando em ser só o aplicativo de delivery de milagres.
Jesus rejeita a fé deles porque ele os ama demais para permitir que se contentem com uma espiritualidade rasa. É tipo um médico, né? Sim, pensa no médico. Ele não vai concordar com um paciente que diz que tomar uma balinha de hortelã vai curar uma doença grave. O médico diz a verdade, por mais dura que seja, porque sabe do que o paciente precisa. A distância que Jesus coloca ali é para não confundir uma verdadeira entrega com um clamor por espetáculo. E nossa, isso quebra totalmente a nossa métrica moderna de sucesso. Ah, sem dúvida. Porque a gente vive na era do engajamento. Tudo é avaliado pelo número de seguidores, pelo tamanho da multidão que está aplaudindo. Se uma multidão grita o nome de alguém hoje, a pessoa sente que zerou a vida. Contrata até a assessoria de imprensa para manter a imagem lá em cima. É o hype, né? O tempo todo buscando hype. Sim, mas a postura de Cristo no texto bíblico é a antítese disso. O versículo 25 deixa claro que ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho sobre o ser humano. Ele não precisava de assessoria, não terceirizava opinião. O conceito de dar testemunho no mundo antigo, e os estudiosos batem muito nessa tecla, era fundamental. Numa época sem internet, para estabelecer confiança com alguém, você precisava de cartas de recomendação. Alguém tinha que atestar quem você era. E a Bíblia mostra que o Criador não precisa de cartas de recomendação sobre a própria criação. Nenhuma. Ele possui o conhecimento perfeito de todas as intenções. Ele tem o código-fonte da alma, sabe? Não precisa perguntar para ninguém como o coração humano funciona, porque ele mesmo desenhou a estrutura. E mais ainda, ele conhece a queda e a corrupção dessa estrutura. Ele não negocia a missão em troca de uma popularidade momentânea. De jeito nenhum. O Senhor não necessita dessa validação externa, até porque a multidão é volátil. A mesma multidão que grita e aplaude por causa do pão hoje é a que pode virar as costas amanhã se a expectativa egoísta não for atendida. Essa volatilidade é muito real e dá até um certo frio na barriga de pensar. Porque, trazendo tudo isso para os ensinamentos espirituais da passagem, fica evidente que a gente gasta uma energia absurda tentando criar uma versão editada de nós mesmos, sabe? A cultura do filtro do Instagram. Exato, a cultura do filtro aplicada à espiritualidade. A gente quer apresentar para Deus o ângulo onde a nossa fé parece forte, as intenções parecem nobres, a gente faz uma performance de religiosidade. Mas o evangelho entra aqui como uma lâmina cortando o cenário. A Bíblia deixa claro que ele lê a radiografia da alma. É impossível usar máscaras diante do Criador. Impossível! Não tem como dar um golpe no onisciente. E o texto mostra que ele mesmo sabia o que havia dentro do ser humano. E a grande lição teológica que surge disso tudo não é para gerar pânico, mas para trazer o que a gente chama de temor reverente. Temor reverente, não um terror paralisante. Quando você percebe que está completamente exposto diante de alguém infinitamente maior, alguém que vê além do seu amém superficial. A Escritura ensina a necessidade vital de uma fé que transforma de verdade, e não só de uma fé que reage a estímulos visuais. E, incrivelmente, é bem aí que a gente esbarra na parte do conforto e do acolhimento dessa passagem. O paradoxo maravilhoso. Porque, a princípio, saber que o Criador lê pensamentos e intenções ocultas dá muita vergonha. É constrangedor. Mas olha bem para a narrativa. No versículo 25, saber o que havia no ser humano não fez Jesus desistir. Ele viu as piores motivações daquelas pessoas em Jerusalém, o egoísmo disfarçado de louvor. E mesmo assim ele ficou. Sim. Mesmo sabendo tudo, ele não deu as costas para voltar para o céu na mesma hora. Ele continuou a missão que iria até a cruz por essa mesma humanidade inconstante. Esse é o acolhimento imenso desse ensino. É o que a gente sempre diz, o acolhimento verdadeiro só existe onde há conhecimento verdadeiro. Exatamente. Se alguém te ama sem te conhecer direito, a pessoa ama um fantasma, uma projeção. Mas quando a Bíblia mostra Jesus rejeitando a fé falsa, mostra um Deus que nos conhece por inteiro. O relacionamento que ele quer é baseado na realidade, sem maquiagem. Sem performance. Isso traz um imenso acolhimento. Mostra um Deus que conhece nossas fraturas e mesmo assim nos oferece graça, desde que a gente venha para a luz e busque Ele pelo que Ele é como Senhor. Entre admirar os milagres e se render ao Criador.
E já que o texto bíblico não deixa dúvidas de que Jesus enxerga além de cada máscara, fica aqui uma reflexão provocativa final para quem está ouvindo a gente hoje. Uma excelente forma de encerrar. O que acontece quando um coração humano finalmente cansa de performar? Quando a pessoa desiste de buscar apenas sinais e milagres, para de tentar extrair os benefícios e se aproxima dele de mãos totalmente vazias, buscando-o simplesmente por quem ele é. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.